estar no amanhã, né, trazendo uma reflexão, uma palavra para os irmãos. Gostaria que fosse para ímpios, mas nós estamos entre irmãos, e é assim que Deus faz. Quando nós temos uma palavra, primeiro, para mim, que nós desejamos pregar para os ímpios, para que almas sejam ganhadas para Cristo Jesus, para que o reino seja crescido, para que o diabo tenha mais derrotas, e o mundo está lá fora precisando de nós, crentes, mas Deus nos coloca no meio do seu povo, porque Deus quer falar alguma coisa no meio do seu povo. E eu creio que Deus já falou comigo através dessa palavra, alguns dias atrás, há muitos dias atrás, e Glauber sempre dizendo, olha, na vigília vai ser você. Eu digo amém. Deus vai colocar uma palavra, e eu vinha, Deus, me dê uma palavra, bota no meu coração. E há poucos dias, uma semana mais ou menos, Deus confirmou. Então, eu sou grato a Deus, já confio na oração da irmã, em que entregou a minha vida, entregou essa manhã nas mãos do Senhor, e eu peço aos irmãos que, sentados como estão, abram suas Bíblias, no livro de Mateus, no capítulo 6. Capítulo 6, e vamos começar a ler essa santa palavra a partir do versículo 25. E vamos levar ele até o versículo 34. Deus é maravilhoso, é bondoso, e sobre todas as coisas está a sua potente mão. Todos encontraram? Eu tenho uma Bíblia aqui, irmão, mas eu gosto de ler uma versão aqui muito boa, e eu vou ler nessa versão. Deixa eu abrir aqui. Pronto. Mateus 6, capítulo 6, versículo a partir do 25. Mateus 25, Mateus 6, a partir do 25. Vamos esperar a irmã abrir ali. Para que todos acompanhem a leitura e entendam. Amém. Está aí. Amém. Diz assim a palavra do Senhor para as nossas vidas nessa manhã. Por isso, eu vos digo, não vos preocupeis pela vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber. Enquanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que a comida? Não é o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves dos céus, pois elas nem semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não sois vós muito melhores do que elas? Mas quem de vós, com suas preocupações, poderá acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto às vestes, por que vos preocupeis? Olhai para os lírios dos campos, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, não vestirá muito mais a vós, ó pequena fé. Portanto, não fiqueis cuidadosos dizendo, que comeremos? Ou que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios buscam, porquanto o vosso Pai Celestial sabe a necessidade de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas
todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não ficais cuidadosos, pois, com o amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo. Suficiente é o dia ao seu próprio mal. Senhor, muito obrigado, porque estou aqui. Estou na tua dispensação e nada sou e nada tenho, Senhor, como sempre é orado aqui, se do Senhor não me for dado. Me entrego, ó Deus, nessa manhã, querendo aprender mais contigo nessa palavra e ser apenas um canal de bênção nessa manhã. Me usa da forma que o Senhor quiser e faz aquilo que o Senhor apraz. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o evangelista Mateus, ele descreve o que viveu a sua chamada quando Jesus estava ainda voltando, né, para a sua casa. Ele tinha feito ali um milagre do paralítico, e ele voltando para casa, ele encontra aquele homem ali, chamado Mateus. Nesse capítulo 6 aqui, Mateus, ele descreve o que viveu com Jesus, descreve todas as falas de Jesus. Mas, se nós formos observar, esse chamado está lá no capítulo 9. E nós ficamos perguntando, ora, o capítulo 9 está depois. Mateus começa a relatar isso no capítulo 6. Como é que pode isso? 9 ele é chamado, mas ele já relata no capítulo 6. Isso pode ter sido os escribas, quando escreviam a forma de detalhar os livros, ou também nós podemos imaginar de que Mateus era como Zaqueu. Mateus, que era publicano como Zaqueu, vivia na coletoria dos impostos em Roma, colocado por Roma ali em Cafarnaum. E ele poderia ser também, né, como Zaqueu, mas já prestava atenção no que era pregado por Jesus. Era mais um atento às palavras de Jesus. É por isso que nós podemos entender, tem algumas linhas que seguem, linhas teológicas nós sabemos que são, cada um tem a sua, mas eu creio nessa aqui, que ele já andava ali, quando tinha as movimentações de Jesus, Jesus pregando ao povo, aos gentios, aos judeus, ele já estava atento ao que era pregado, já tinha visto e ouvido muitas coisas de Jesus, e é por isso que ele já começa a relatar. E uma dessas coisas ao qual Mateus, que outrora era Levi, filho de Alfeu, ele está sentado ali no seu trabalho, fazendo o seu trabalho ali, e vem Jesus. Jesus passa, olha para Mateus, que era Levi, e diz: segue-me. E prontamente, ele abandona tudo e segue a Jesus. Tem decisões em nossas vidas que tem que ser assim. O chamado, ele vem de repente, mas nós temos que ter no nosso coração a certeza em que nós queremos seguir. Nós temos que ter essa certeza. Foi diferente com Zaqueu? Não foi diferente com Zaqueu. Zaqueu não esperava, Zaqueu esperava que ele passasse, mas Zaqueu não esperava que Jesus dissesse assim, hoje houve salvação nessa casa. Porque Zaqueu se sentia culpado, porque era coletor de impostos, um homem odiado pelo povo judeu. Da mesma forma, talvez Mateus estivesse ali pensando assim, o povo não gosta de mim, mas eu preciso de uma mudança. E onde eu encontro essa mudança? É nesse Jesus, em que eu escuto todas as vezes maravilhas, e eu vejo com os meus próprios olhos, e eles entram em meu coração, que ali há algo muito bom, há algo que eu vou levar para a eternidade. É por isso que ele nem pensa, quando ele diz assim, segue-me, ele abandona tudo e segue a Jesus. Nós podemos também ver que essas coisas aconteceram nos discípulos lá atrás, ou seja, Jesus já sabia o coração que ele ia semear ali, que ele ia chamar, ele já sabe o coração que ele vai chamar. Ele chamou a você, ele chamou a você, ele chamou a você, ele chamou a você, e ele chamou a mim, ele chamou a você também. De pronto, nós temos que estar com os nossos corações voltados para Ele.
para Ele. Porque só há salvação, só há libertação, só há o que há de melhor nessa terra, nele, só nele. E ele começa a descrever que nós andamos muito angustiados, muito nervosos, preocupados com as coisas desse mundo, dessa terra. E ele começa a dizer, olha, foi o próprio Jesus que falou isso, por que vocês estão assim? E quando ele chega, eu gosto dessa parte do versículo 33, porque ali ele passa a régua e diz assim, olha, vocês estão entendendo errado. Não é as coisas que vocês estão buscando desse mundo que Jesus falou, não. Muitas vezes nós colocamos os nossos corações, irmãos, naquilo que é terreno e passageiro, e nos esquecendo do que é celestial e seguro e firme, ao qual nós subiremos e encontraremos lá, e ficaremos lá por toda a eternidade. Agora essas coisas terrenas e passageiras, elas ficarão aqui, e quem coloca o seu coração nelas, ficarão com elas. Quando ele diz, buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e as demais coisas os serão acrescentadas, ele não está falando, irmã Miriam, irmã Jus, de que nós temos já algo conquistado por Deus, dado por Deus, e nós não valorizamos o que temos, nós queremos mais do que aquilo. Meu carro me leva aonde eu quero, ele é bom, mas o consumismo dessa terra, ele impulsiona a querer mais do que você já tem. Isso não te levará aos céus, não. Usufrua do que você tem, cuide do que já foi colocado nas suas mãos, e busque as demais coisas que são a vestimenta todos os dias e o alimento que ele prometeu. As roupas dos israelitas nem envelheciam, porque era ele que cuidava. Eles não buscavam outras coisas, mas buscavam estar na presença de Deus, errando sim, mas buscavam sempre estar na presença. Nós buscamos muitas coisas dessa terra, colocamos os nossos olhos nas coisas dessa terra, e muitas vezes deixamos de desfrutar o milagre do Senhor, porque quando nós colocamos os nossos olhos aqui, nós esquecemos de que tem um Deus que pode nos promover milagres, assim como o seu e da irmã Neide. Aí está o teu coração, aí está o teu coração, no Deus Altíssimo. Eu não me importo com o que tenho aqui na terra, eu não me importo com o que querem me oferecer aqui na terra, mas eu me importo com Deus, que quando eu clamo, Ele me socorre, aquele que me deu a vida, aquele que me sustenta, aquele que só tirará no tempo dEle. E eu creio que esse tempo está longe de chegar. Tem muito o que viver, irmã Neide, tem muito o que viver, tem muito o que buscar na presença do Senhor. Mas quando nós colocamos essas coisas nos nossos corações, nós esquecemos daquele soberano que andou na simplicidade. Ele não andou numa Ferrari, ele andou em cima de um animalzinho insignificante, que ninguém tem nem valor, mas ele escolheu as coisas simples desse mundo para confundir as sábias. Deus está usando a tua vida para confundir os sábios. Ele está usando a tua vida todos os dias para confundir aqueles sábios que pensam que sabem tudo, mas não sabem de nada. Sabe por quê? Porque os sábios aprendem para contestar, mas os sábios não, os que entendem que são sábios, que estudam para contestar, mas aqueles simples que estudam para aprender, esses é que são professores, buscando as coisas dos céus e não da terra. E diante disso, Mateus nos ensina 3 ensinamentos. Eu coloquei 3 aqui, dos que Deus colocou no meu coração, em que esse ensinamento é necessário para mim e para a sua vida. Quando o homem busca as riquezas, além do que nos é necessário, a cobiça nos alcança e as tentações nos corrompem. Quando nós buscamos aquilo que é terreno, além do que nós já temos, como eu falei, a cobiça
entre os nossos olhos, afeta os nossos corações, e assim nós somos corrompidos pelas coisas da terra. Sabe por quê? Porque no versículo 22 e 23 ele nos afirma isso, quando ele diz: pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A luz do corpo são os olhos. Portanto, os teus olhos forem simples, todo o teu corpo será cheio de luz. Se nossos olhos buscam as coisas simples desse mundo, é sinal de que ele está aberto para receber as coisas celestiais, as coisas melhores, que para muitos lá fora não tem valor, mas para nós é um grande valor, porque é uma promessa que ele nos fez, a simplicidade de Jesus, em ser pregado naquela cruz, em dizer assim: eu morro por você, pecador. Essa é a minha simplicidade, eu vou morrer por você, porque eu entendo que o maior tesouro que o Pai me colocou está com você, que é a sua vida. A sua vida é preciosa para Cristo Jesus. Mas quando nós colocamos os nossos olhos nessas coisas, nossos olhos são corrompidos e nos levam ao pecado. E através do pecado nós perdemos tudo que Deus colocou nas nossas vidas. Tudo. Se nós não nos redimirmos com Cristo Jesus, abandonarmos o pecado e começarmos novamente uma nova caminhada. Porque o cristão é assim. Ele não vai viver só de passada em passada, de glória em glória. Não. Ele vive de passada, ele pode cair, mas tem uma certeza de que se ele quiser, ele pode levantar e dar continuidade à sua vida, porque Cristo Jesus é quem nos purifica, é quem nos dá o perdão dos pecados. Mas as coisas desse mundo nos tiram a paz. Os nossos olhos e o nosso coração são corrompidos quando colocamos os nossos olhos, o nosso coração nisso. E as pessoas destinam tempo para as coisas desse mundo e esquecem muitas vezes, irmãos, do presente, do tesouro mais precioso que há na face da terra, que é a família. É o presente mais precioso que Deus, através de Jesus, o próprio Deus nos deu, que é a família. E as coisas desse mundo, a cobiça dos olhos e o interesse do coração tem feito com que o homem esqueça até desse presente, buscando a vaidade. Eu tenho um amigo em que ele dizia sempre: eu vou fazer um seminário para eu ser um pregador do Evangelho. E assim ele fez, com dedicação, tornou-se um pregador do Evangelho. Mas um dia ele começou a pregar e as igrejas abençoavam muito ele. Mas ele começou a colocar que, não, se me chamar eu vou, agora eu vou determinar um preço. Eu vou determinar um preço porque a Bíblia diz que todo trabalhador é digno do seu trabalho. Ele já confundiu tudo. E aí começou a fazer isso aí, ele uma bênção, usado por Deus muito. E aí ele disse: eu vou, agora, olha, eu tenho um cachezinho. E aí quando perguntava o valor, ele dizia o valor. Não deixava o coração da igreja, chegava: vou lhe abençoar. Dizia o valor, e assim ele ia. Só que chegou um tempo em que ele percebeu que o dinheiro era bom. O trabalho dele também era bom, ganhava muito bem. Aí ele disse: não, eu tenho que me importar melhor, eu tenho que me vestir melhor. Começou a usar umas roupas de marcas. Aí já foi para a academia. Da academia ele começou a ver coisas, amizades. Daqui a pouco o evangelho foi esquecido. Colocou toda a glória sobre o seu corpo e querendo pregar o evangelho. Aí Deus foi lá e disse: olha, assim como eu te dei a capacidade de você pregar o evangelho de graça, porque de graça eu lhe dei, ele dizendo para mim, ele disse: Adinho, olha, Deus falou assim comigo, eu vou tirar tudo que você tem, para você ver que tudo que você tem não é seu, é meu. Agora, da vaidade você vai levar à sepultura. Ele disse para mim: da vaidade você levar à sepultura. Meu irmão, pegou o Covid, ficou entubado muitos meses. Quando saiu com a garganta, não falava. E aí ele foi entender do que foi que Deus deu. Deus prometeu que dava e Deus ainda disse que tirava.
E realmente tirou. Perdeu tudo. Perdeu a vaidade, porque ficou magro, parecendo um dedo desse. Perdeu a esposa, porque a esposa começou as traições por causa de amigos e da academia. E perdeu também de pregar o evangelho, porque não tem mais voz. Então, quando nós colocamos os nossos olhos nessas coisas terrenas, pode nos acontecer isso, irmãos, em que Deus tira para mostrar que Ele é soberano. Ele é Deus. Se Ele falar, vai acontecer, meu amigo. Não pense não que acontece. Agora, se Ele disser, vou te fazer prosperar, Ele vai fazer prosperar. Vou lhe dar riqueza, Ele vai lhe dar riqueza. É proibido? É pecado? Não é pecado. Ser rico não é pecado. Porém, quando nós colocamos o nosso coração e a nossa vida naquilo, nos corrompemos e perdemos o melhor de Deus. Olha o que é que Tiago diz, capítulo 5, versículo 1 e 2. Atendei agora ao rico, chorai lamentando por causa das vossas adversidades, que vos sobrevieram, e as vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupas são comidas de traças. Chora agora, ó homem que quer ser rico. Olha o que é que dá, né? O que é que Tiago nos diz aqui? Olha, quando você coloca seus olhos nisso, meu irmão, até as tuas roupas elas vão embora, porque as traças comem. Porque Mateus vai lá e confirma isso. Que a ferrugem come o que você quer aqui, e ela corrói as traças. As traças corroem. E tem pessoas que esquecem disso. E o versículo 3 de Tiago ainda nos confirma uma coisa. Ele confirma que o vosso ouro e a vossa prata foram gastos por ferrugem. E a ferrugem é a desgraça da sua vida. É isso mesmo. Irmãos, tem pessoas que têm a cabeça pequena demais. Recebe tudo de Deus. Recebe tudo de Deus. Mas na hora de olhar para Deus, se esquece. Na hora de dizer assim, agora eu vou contribuir o que Deus me deu. O empresário da Forte Leve, irmã Arlene, ele é riquíssimo, todos sabem, uma empresa gigantesca. É por isso que nós dizemos, não é pecado ser rico. É pecado você colocar o seu coração na riqueza. Ele pega as finanças, suas finanças, muito da sua, eu não sei dizer bem quanto da sua finança ele dá, mas é muito. 90% das suas finanças, 90% das suas finanças ele coloca no reino. Meu Deus do céu, isso é riqueza nos céus. Isso é riqueza nos céus. Ele não é próspero, ele é próspero. Agora onde é que está o coração dele? Nos céus, não está aqui, ele vive aqui. Mas ele sabe que ele não é daqui, ele é de lá. É por isso que ele pega daqui e transforma para jogar para lá. É isso as nossas vidas. Nós temos que pegar daqui, transformar e jogar para lá. E não pegar de lá e colocar no nosso coração para ficar aqui. Nós somos de lá. Nós somos estrangeiros nessa terra. Nós vamos subir, meus irmãos. Nós subiremos. Com o corpo transformado, riquezas ficarão no túmulo. A ferrugem. A traça vai corroer aquele que quer ficar aqui. Fique. Eu tenho meus olhos, você tem os seus olhos voltados para Ele. Tudo que Deus nos deu aqui para termos conforto nessa terra é o melhor de Deus para as nossas vidas. Nós estamos nos locomovendo, nós temos uma casa bonita, nós temos viagens que Deus nos dá. É porque Ele entende que nós fizemos a primeira parte, que é buscar o reino dEle. Agora as outras coisas, que é a comida, o vestuário, Ele nos dá todo dia, Ele não deixa faltar. Agora além disso, nós buscamos, Ele nos dá a capacidade de trabalhar e assim conquistar. Porque é Ele que faz abrir as portas. É Ele que abre as portas. E quando Ele abre, meu irmão, não fecha não, viu? Não fecha. E você, se você quiser fechar fora da vontade dEle, Ele não fecha. Você sofre dentro do que Ele colocou. Você sofre, mas Ele não fecha. Agora quando Ele diz assim, chegou Sebastião, chegou, sai da tua parentela, vou te mostrar uma nova terra. Aí você vai. Porque é a ordem dele. Sabe quem colocou o seu coração nas riquezas? Josué capítulo 7, versículo 35. Acã. Tinha tudo de Deus, vivia dentro do arraial de Deus. Vivia protegido por um Deus todo-poderoso, comida todo dia.
água em abundância, proteção divina, guerreiros, e ele também sendo guerreiro, sendo instrumento de Deus. Mas chegou um momento em que Acã colocou seus olhos, o seu coração nas riquezas em que Deus abominou. Ele chega em Jericó, Deus diz assim: olha, Josué disse que ninguém tira nada de lá, é para queimar tudo, ninguém fica com nada. Acã entra, olha logo uma capa cheia de brilhantes, colocou logo os olhos nela, colocou na coroa do rei os olhos, o coração nas riquezas, e disse: eu quero isso para mim. Sabe o que aconteceu? Acã trouxe maldição para a vida dele só? Não, para toda a família, meu irmão. Sabe quem sofre quando nós pecamos? É a família. Agora deixa eu dizer uma coisa. Com Acã é porque toda a família de Acã já era corrupta, porque senão Deus não tinha dito assim: ó, pega todos, e tudo que ele roubou lá de Jericó, queima, apedreja e queima depois, porque já era uma família corrupta, já tinha o coração voltado para aquilo, porque nenhum da descendência de Acã ficou. Mas nós, quando nós estamos na presença do Senhor, e um de nós provoca o erro contra Deus, tenha certeza, Deus está contigo, não te assombres, porque Ele é teu Deus, Ele te ajuda e te sustenta, te tomará pela tua mão direita e dirás: não temas, que eu sou contigo, eu sou o teu Deus. Cairá sobre ele o peso da minha mão, mas sobre ti eu te exaltarei e farei voltar a terra que mana leite e mel. Assim diz o Senhor. Não se preocupe, Deus está trabalhando, Deus está na causa. Não são as coisas desse mundo que fizeram te entristecer que vai te deixar caído. Levanta teus olhos, ajoelha, conversa com Ele. Ele vai fazer, porque Ele é Deus, e tudo que Ele fala, Ele cumpre. Nada passa despercebido aos seus olhos. Continua firme, continua confiando. Apresenta as causas. Por mais que ele fique calado, não é sinal de que ele não te ouviu, é sinal de que ele está trabalhando e está fazendo o melhor. Ele vai te dar o melhor. Agora, se nós colocarmos o nosso coração nas coisas celestiais, aí sim, aí a história é diferente. Olha, 2 Reis, capítulo 4, versículo 8 ao 32, vai nos falar, sabe de quem? Da mulher sunamita, lá em Sulém. Quando aquela mulher está rica, ela era rica, tem esse detalhe, era rica, não era pobre, não era miserável, não era alguém que estava passando por dificuldade, como aquela viúva que Deus vai lá que ela vai te dar o pão, aquela coisinha que ela tem lá, bem pouquinha. Não, essa era rica. E a Bíblia nos diz que Eliseu chega ali, passava por ali, aquela mulher sente no seu coração e diz: eu quero que esse homem de Deus, pouse nessa casa, porque eu entendo que ele é um homem de Deus. E fala com seu marido, e o seu marido altamente, logo ele concorda e diz: vamos fazer. E ela faz uma casa, ela faz um quarto. Embaixo não, a Bíblia diz que ela faz em cima. Olha que privilégio, olha que coração grato a Deus. Eu vou dar o melhor ao profeta, O profeta não merece coisas poucas não, vamos dar o melhor de Deus, e faz essa casa para ele. Quando o coração é grato, meu irmão, a dificuldade chega na sua vida, ela não permanece não, ela não tem poder para permanecer. Sabe por quê? Porque quem está olhando para você é Ele. Ele está vendo toda a dificuldade, Ele diz: é passageiro, fique tranquilo. Sabe o que aconteceu? Ela faz o quarto, o profeta, todas as vezes que chega lá em Sulém, se hospeda, vai embora, come, dorme, bebe, vai embora. Deus olha para o profeta e diz a ela que ela vai ter o que ela quer no seu coração. O coração dela não está em mim? Agora eu vou dar o que está no coração dela, para que ela seja aqui na terra vitoriosa. Vou dar um filho. E Deus diz para ela que dará um filho a ela. É tanto que Gessém, ele diz assim, o ajudante de Eliseu, ele disse: o que é que eu te faço? Ele disse: olha, ela não tem filho,
dá um filho. Mas então, nesse tempo, quando eu voltar, terás um filho. Ela, não, senhor, não mintas para mim. Duvidou. Nós vamos crucificar ela? Vamos não, meu irmão. Vamos não. Quem aqui não poderia ter filho? Demorou tanto e quando Deus assim confirmou no coração, você terá um filho. Nós, é impossível. Tanto tempo, 20 anos sem filho. Eu vim ter meu primeiro filho com 10 anos de casado. Eu digo, oxe, tem alguma coisa errada, é com a mulher. A gente joga logo para a mulher. A mulher, não é comigo, não, é com tu. Aí eu digo, não, rapaz, então, aí eu só não vou fazer como Eva, né? E Adão, não, é de Deus, não, isso aí eu não fiz, não. Não vou nem entrar nesse mérito aí, porque vai para outro. Então, ela diz, vai nesse tempo, você terá um filho. E justamente no tempo certo, Deus entregou o filho. Ela teve o seu filho. Foi bênção, a vida toda. Ela morreu e o filho ficou. Não foi? Foi não. Teve o momento de dificuldade. O filho dessa mulher, indo levar um almoço ou alguma coisa para o seu pai, tem algum surto ali e morre. Mas a quem ela vai à busca? Do profeta, aquele que prometeu. Ela não foi em busca do profeta, ela foi em busca de Deus. Ela foi a confiança em Deus. Olha, tem que ir no profeta, chama aquele homem aqui. E quando vai atrás dele, que ela chega naquele lugar, o filho já morto, Eliseu diz, olha, vai Geazi, lá na frente, leva meu cajado, meu bordão, pega a minha capa, coloca sobre a cabeça do menino que ele vai viver. Geazi vai, nada acontece. Ela disse, olha, chama o profeta. Mas o menino já estava morto. Aí é onde vem um grande milagre do Senhor. Aquele que estava morto na sua vida, ele virá a viver de novo, viu? Ele voltará a viver de novo, não ficará morto não. Porque as promessas do Senhor e as bênçãos do Senhor, elas não acrescentam dores não, elas acrescentam alegria, felicidade, gozo de vida. Não vai ficar assim, vai mudar. E aí quando ele chega e que coloca a capa, ele entra na casa, fecha a porta, coloca a capa, se debruça em cima daquele menino. O próprio Deus, o Espírito de Deus, se está morto, não foi Eliseu, foi o Espírito de Deus, o Espírito de vida. E ele começa a rodar na casa e ora. Daqui a pouco ele abre a porta. Aquela mulher, eu creio que ela estava ainda um pouco temerosa, dizendo assim, será que meu filho volta? Quando ela abre a porta, está lá o menino. As coisas do Senhor são perfeitas, meu irmão, são perfeitas, elas não falham. Ele promete, cumpre, vai até o fim. Não é diferente na sua vida, não é diferente na minha vida. Nós vamos chegar do outro lado. E depois disso nós vamos chegar nos céus. Nós estaremos lá em nome de Jesus. João 14 nos confirma isso, que tem moradas preparadas para nós lá. Mas aí onde está a diferença entre o homem que coloca o coração em Deus e o homem que coloca o coração no Deus dessa terra. Mas aqui só tem quem coloca o coração e os olhos no que é Deus. E quando Deus faz, Ele faz tão perfeito, que quando todos olharem para a sua vida, vai ver que Deus, Ele trabalhou, Ele deu o melhor, e todos vão entender que foi Deus, porque Deus vê, os outros vê na sua vida a face de Deus. A face de Deus, Deus vê na sua vida, irmã Arlene, irmã dos anjos, todos os irmãos, irmão Rodolfo, todos vocês, Deus vê, os outros vê a face do Senhor na sua vida. Sabe por quê? Porque você anda em concordâncias com o que é celestial. Todos vão ver. Paulo falando aos Romanos, ele diz, Romanos não. Eu gosto muito desse versículo, mas às vezes tantos versículos de Romanos que eu gosto, que ele diz assim, a palavra do Senhor nos diz assim, para que todos vejam e saibam, e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso. É a mão do Senhor, não é a mão do homem não, é a mão do Senhor que faz essas coisas. Esqueci da referência, mas é a palavra do Senhor, foi dita, está aí. A mesma coisa aconteceu com Salomão, lembra? Segundo as Crônicas, a rainha de Sabá soube lá,
que tinha um homem sábio, que as suas riquezas eram enormes. Ela, não acredito não, eu vou lá testificar com os meus olhos. E quando ela chega lá, ela vê que o palácio de Salomão era aquele palácio enorme. As vestes eram perfeitas, os seus servos eram bem trajados, o holocausto para Deus era perfeito. Ela disse, não é isso que me disseram não, é além disso, os meus olhos estão vendo além do que me disseram, verdadeiramente Deus tem coisas com esse homem, é assim com você e assim comigo, Deus tem coisas além para você. Todos vão ver que foi Deus que fez, não foi o homem que fez, não foi a busca pelas coisas dessa terra, mas foi a busca pelas coisas do reino que te acrescentou isso. É Ele que faz isso. Segundo, Ele nos diz, um tanto, deixa eu ver aqui o segundo tópico. Segundo, não sofra antecipado porque lhes falta alguma coisa. Tenha fé, tenha fé, tenha fé. Já deu certo, rapaz. Porque está temeroso, já deu certo, tenha fé. Exerça essa fezinha que você tem aí, ela não morreu, ela está aí. Exerça, vai acontecer, já deu certo. Você não tem cumprido o que Deus tem determinado na sua vida? Você não tem buscado, não tem ajoelhado, não tem dito, Deus, a ti toda honra, glória, louvor e exaltação, tudo que tenho não vem de ti? Então por que está temeroso com o que vai acontecer amanhã? Se preocupe com o hoje. Amanhã cuidará o seu próprio mal, nos disse ali. Amanhã, esse dia, procurará o seu próprio mal, mas Deus tem para você, é hoje. Busque hoje, entregue hoje, confie hoje, porque amanhã, certamente Ele vai fazer. Certamente Ele vai fazer. Ele vai fazer, porque foi assim que Deus fez com todo aquele que buscou e entregou. E por último, a receita do bolo, ela é simples. E Deus ainda revela os ingredientes desse bolo. Deus revela tudo o que Ele tem nesse bolo. Porque tem cozinheiro que faz um bolo, pastor, e diz, não, essa aqui é a receita de vovó. Não dou a ninguém. Ninguém vai saber, vocês vão querer, vão sentir na boca, mas vão sentir o gosto, mas ter não vai. Com Deus é diferente. Deus diz, eu vou dar, você vai provar e vai saber que foi eu que te dei. Você entendeu? Deus vai lhe dar, você vai comer, vai sentir o sabor e vai dizer, foi Deus que me deu. Deus vai dar. É vitória, meu irmão. Tem vitória para o povo de Deus, porque Ele é fiel para cumprir. Você vai comer o melhor dessa terra, porque é Ele que está te prometendo. Não é eu não é o pastor Ideval, não é o pastor Sebastião, não é a irmã Alene. Não é você, Aline, é Deus. É Deus que promete, cumpre, é Deus que dá o melhor da terra. Deus não prometeu a terra prometida? Deu. Chegou e ganhou? Não, teve dificuldades. Teve. Mas olha o que ela que tinha lá dentro, um cacho de uva que 3 homens tinham que carregar. Você já pensou esse cacho de uva hoje aqui? A gente juntar a família de todo mundo, vamos comer essa uva aqui, menino. E não ia acabar não essa uva. E pelo que eu vejo aí, era capaz de um menino pequeno entrar dentro dela e ficar comendo por dentro. Que nem lagarta, porque era grande. As coisas de Deus é grande para as nossas vidas, irmãos. Não são pequenas não. Deus não tem nada pequeno para ninguém. Assim, quando o coração está voltado a Ele, colocado nele, coloca o teu coração nele. Coisas grandes virão para a tua vida. Porque Ele é fiel. Ele é fiel. Salmos 9, capítulo 9, versículo 10. Olha o que é que ele diz para quem confia nele, o que eu estou dizendo aqui. Em ti confiaram os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparastes o que te busca. Ele nunca desamparou o que busca. Nunca. Depois você pega esse versículo e olha, que tremendo ele é. Salmos. O salmista nos diz isso aqui, porque o salmista buscava, colocava as coisas dele em Deus. Aí sabe o que é que Jeremias 29, 3 diz? Busque-me e me encontrará, e te anunciarei coisas grandes e firmes que ninguém sabe,
Não, é que você não sabe. É você que não sabe, não é o que está lá fora não. Porque a intimidade que está com Deus não é quem está lá fora não, é você. A intimidade é você e Ele. É por isso que Ele vai te revelar. Porque a intimidade é sua com Ele, não de lá de fora com você e dá depois transferir para Deus. É Ele. Creia somente nele. Ele faz. E Ele responde. E terceiro, deixe com Ele, porque Ele acrescenta o restante dessas coisas que você precisa. Ele vai acrescentar, irmãos. Para finalizar, eu estava aqui na porta, semana passada, no dia da oração aqui. Eu já estava saindo, eu ficava de atalaia, eu não pude por causa do trabalho. Aí o irmão Maicon, recém-chegado a esta casa, aceitou a Jesus, glória a Deus, faz parte da família. Ficou meio assim, chegou um bêbado. E ele parou na porta e ele ficou assim, eu saí do carro ligeirinho e não, deixa eu dar um apoio ali. Nem que eu chegue atrasado, o que importa é as coisas do Deus. Se quiser me botar para fora, bote. Eu sei que Deus tem o melhor para mim. Fome e roupa, Ele não vai deixar faltar não. Ele não vai deixar que aconteça na minha vida não. E aí eu cheguei, e aquele homem parado, começou a falar com ele, eu disse, bom dia, moço. Ele disse, não, estou conversando com ele aqui, aí automaticamente, irmã Arlene, ele conversando aqui com o Mike, não deu nem importância. Aí eu botei a mão no ombro dele aqui. Irmãos, eu não estou criticando não, eu estou glorificando a Deus. O cheiro dele estava terrível. Agora era um homem bonito. Era um homem bonito, irmã Arlene. Um jovem. Olhos azuis. O cabelo bem penteado. Porém, estava fedendo. As roupas estavam sujas. Não estavam velhas, mas estavam sujas. E ele olhou para mim e me falou algo tremendo. Ele disse, irmão, e agora eu vou contar nas minhas palavras, que é o que Deus colocou no meu coração. Quando nós temos compromisso com Deus, Deus tem compromisso com a gente. É como se eu tivesse a minha casa e chegasse Glauber na minha casa e minha casa fosse linda, maravilhosa, com o pavimento de cima como uma mulher sunamita fez para o profeta. E Glauber olhasse para a minha casa e dissesse, que casa linda, Diácono Edson, que casa linda, maravilhosa sua casa, glória a Deus por isso. Linda, viu? E nós conversássemos ali muito tempo e ele chegasse para mim e dissesse, Diácono Edson, eu estou sedento, me dê um pouco de água. E eu dissesse, Glauber, meu irmãozinho, eu dei um vacilo e cortaram a água. Estou sem água aqui em casa. Mas tudo bem. E passamos a conversar, eu estou conjecturando, como diz o pessoal que diz que eu gosto de fazer isso, eu gosto. E aí ele começa a passear, apresenta a casa, começamos a conversar, e daqui a pouco escurece, cai a penumbra. E ele diz, irmão Edson, eu não gosto do escuro, cara. Isso é de mim, eu nasci para viver na luz. Trevas não é comigo, não. Acenda a luz, para que a gente possa olhar e vermos. Eu digo, irmão Glauber, me perdoe, cara. Eu dei outro vacilo e cortaram a minha energia. Sabe o que é que isso significa, irmãos? É que eu coloquei o meu coração nessas coisas. Me faltou água para dar de beber e me faltou luz na minha vida para iluminar o caminho daquele que estava perdido. Foi o que aquele homem fez comigo. Ele buscou alguém e alguém me legou água. Ele disse, eu nunca esqueço isso. Não sabe ele que a água da vida é Jesus. Ele conhecia a palavra. Eu não pedi água para beber não, meu irmão. Eu pedi, foi uma palavra. Você está vendo eu assim dessa forma? Eu tenho casa. Eu tenho uma casa bonita. Ele contou a história dele para mim, irmã Helena. Eu tenho uma casa bonita. Eu tenho uma casa bonita. Agora, o pecado me fez isso. Minha família está lá, perdida. Eu sei que a culpa é minha. Mas quando eu pedi água, eu pedi para ele me dar uma palavra. E eu não vi luz na vida dele. Eu não vi luz. Sabe o que é que nos falta, irmão? É ser luz para o mundo. Não digo vocês, nós aqui, é por isso que eu digo que eu queria pregar, era para ímpios.
E muitas vezes também serve para nós, cristãos. Porque Jesus veio para os seus, mas os seus não quis, então abraçou os que não era dele. Mas nós temos que também pregar nas nossas igrejas, porque nós temos que ser luz para o mundo. Nós temos que ser uma água para os que são sedentos. Sabe por que nos diz isso? Olha, João capítulo 4, 14, o próprio Jesus diz assim, que Ele é a água da vida. Quem beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte que jorra para a vida eterna. É isso que Jesus quer para as nossas vidas, sermos um manancial de água para alimentar, matar a sede dos sedentos lá fora, e muitas vezes matar os sedentos que estão aqui dentro. Ou você acha, e eu acho, que nós não temos desviados dentro da igreja? Temos, irmãos, é uma realidade. Devemos deixar de pregar o evangelho, fazer o evangelismo coach, que tudo é bênção, né? Não, meu irmão, não é bênção não, tem tribulação, e tribulação tem para crentes também, tem para crentes, e aí sim, coloca as nossas vidas diante do altar, porque nós seremos água de beber, tanto lá para fora, como para aqui para dentro. Ou Jesus pregava só para crentes? Não, pregava para todos. Os discípulos pregavam para sempre, só para fora? Não, pregavam para os crentes também. Agora, nós temos que ser água, e temos que ser luz também. João 8,12, Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz para a vida eterna. Seja luz, eu tenho que ser luz. Nós temos que iluminar o caminho daqueles que estão perdidos nas trevas, porque senão, como nós iremos nos apresentar diante do Senhor? Dá as tuas mãos aí, vamos ficar assim, no tempo da palmatória? Não, que o Senhor vai me bater. Me dê sua mão. Não, você foi reprovado, rapaz. Eu lembro de minha casa, lá, meu pai, eu sou do tempo da palmatória. Não fui reprovado, não. Fui não, pai, foi. E seu boletim ali? Tá igual quando ele matava carneiro. Quando eu mato um carneiro que o sangue desce, vermelho, me dê sua mão. Eu digo, não, pai, não, eu não fui reprovado, não. Me dê sua mão. Aí eu dava a mão. Aí a palmatória comia no centro, irmão. A mão chega e inchava. Aí no ano seguinte eu lembrava das palmadas. Digo, opa, não quero chegar lá em casa não, levar outra daquela não. Aí eu ia estudar. Mas você sabe, né? Adolescente jovem, tá na escola, daqui a pouco vai para a quadra jogar bola, daqui a pouco perde matéria. Aí sabe o que eu fiz uma vez? Fugindo só um pouquinho, mas vou voltar. Eu peguei a palmatória e escondi. Isso é ruim, eu vou apanhar de novo. Eu vou apanhar de novo porque eu reprovei de novo. Aí outra, quando ele batia, a palmatória era fechadinha. Aí ele viu que a gente estava acostumando. Dava 3, 4, aí disse, eu tenho que fazer uma coisa para ele sentir. Aí furava um buraquinho. Meu irmão, aquele buraquinho aqui é o segredo do negócio. Parece que ele puxa o sangue para cima quando bate. Rapaz, quando puxava, eu levantava, tá bom não, você vai levar mais. Aí eu peguei e escondi. Aí ele procurou, rapaz, eu levei essa palmatória para onde? Levei para onde? Eu sei que ele buscando na tralha dele, eu tão inocente, botei dentro das coisas dele. Fui pegar uma ferramenta para ir trabalhar, quem estava lá, sorrindo para ele? Ah, você está aqui. Não foi eu que botei não, que eu não boto ela aqui. Bora, diz quem foi, que se não disser, vai apanhar dobrado. Aí, meu pai foi esperto, rapaz. Ele pegou a palmatória e disse, não vai dizer não? Vai apanhar o menor. Aí minha irmã era bem pequenininha, eu digo, não, meu Deus do céu, não vou deixar. Foi eu, pai, tome. Aí palmatória de novo, ou seja, muitas vezes nós queremos esconder o nosso pecado, né? Nossos erros. Mas Deus sempre revela onde está. Foi assim com Acã, ele revelou. Mas fugiu do assunto e vamos voltar para finalizar. Mateus 5,14, ele diz, vós sois luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Se você é luz, não queira se esconder. Está querendo deixar o ministério, está querendo deixar algo na sua casa aqui? Não deixe, porque você é luz. Deus quer te usar. Não se esconde a luz. Se apresenta a luz. Deixa Deus te apresentar para esse povo sedento e para esse povo que está sem luz. Que Deus quer usar a sua vida e quer usar a minha vida.
Deus nos abençoe nessa manhã e que Deus continue falando aos nossos corações, porque o melhor de Deus também está por vir. Deus nos abençoe.